doutora Fernanda, a presidente da nossa comissão, teve um problema pessoal, não pôde estar presente. Deixa eu achar aqui o mini currículo que ela me passou. A doutora Célia falou que vai contar uma fofoca no final da palestra, Ele coisa que não dá para fazer online. Ele está ansioso para que eu conte uma fofoca, eu juro que eu estou tentando lembrar de alguma. O doutor Carlos, que nos acompanha, que gentilmente aceitou o convite de vir colaborar aqui com os nossos estudos da comissão, é graduado em Direito pelo UniceuB, começou a advogar logo na sequência no ano de 2000, e aí é bom a gente já fazer a contagem do tempo, né, professor Carlos? Já há 24 anos no exercício da advocacia, com especializações e atuando nas áreas dos contratos, direito público, tributário e administrativo também. Eu vou passar a palavra para ele. Ele vai usar o tempo que ele achar necessário para desenvolver o tema para o qual ele se propôs, e ele se comprometeu com a gente de que vai disponibilizar alguns minutos também para tirar as dúvidas de vocês. Então, as nossas, né, porque eu tenho certeza que eu e o doutor Alex não daremos trégua logo que terminar a fala dele, a gente vai ter dúvida para tirar sem dúvida nenhuma. Então, fiquem atentos, façam as suas anotações para aproveitar, né? Eu acho que esse momento das perguntas ao final é extremamente enriquecedor, então o professor vai estar à nossa disposição também durante algum tempo depois do encerramento da fala dele. Muito obrigada, bom te rever, né? Um bom reencontro, e a fala agora é sua, a palavra é sua. Boa noite, todos me ouvem? Olá, boa noite. Agora sim. Então, a professora Célia esqueceu de falar que eu fui aluno dela. E aí ela já trouxe aqui um breve histórico da minha vida profissional. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre holding familiar, né? É um tema que está em voga, um tema que está aí nas redes sociais o tempo todo. E eu trouxe aqui algumas situações que eu achei interessante e vou colocar para vocês. E mais para o final eu vou tentar exemplificar possibilidades de holdings, né? Então, vamos lá. Por que ter uma holding? Por que é interessante fazer uma holding familiar? Porque ela é um instrumento que resolve algum tipo de problema, né? Como, por exemplo, ela pode servir como comando de negócios. Comando de negócios em que contexto? Você imagina que dois irmãos precisam querem realizar um investimento alto, querem iniciar uma empreitada nova. E eles precisam de capital para isso. E onde que se consegue capital? No banco. No banco, os dois irmãos, pessoa física, não conseguem por uma remuneração para o banco muito alta. E aí o que eles fazem? Eles procuram um investidor. E esse investidor vem compor uma sociedade com esses dois irmãos. Só que no meio dessa empreitada, os irmãos brigam. E aí um deles se bandeia para o lado do investidor. Para evitar esse tipo de situação, a criação de uma holding, ela atua exatamente no sentido de que os dois irmãos, ao invés de fazer uma sociedade, constituir uma sociedade com esse parceiro, eles criam entre eles uma holding, e essa holding será a sócia do parceiro. Então, se eles amanhã tiverem um dever, eles vão ter que resolver dentro da holding deles. Essa situação de utilizar a holding para comando de negócio, logicamente eu estou trazendo um exemplo simplificado, mas é muito útil e muito utilizada aí por empresários que estão iniciando empreitadas e precisam de
de capital para isso. A criação de uma holding tem uma importância grande também para a proteção patrimonial, em especial do produtor rural, do empresário e do profissional liberal. Por quê? Exatamente porque as atividades desses profissionais, elas são atividades de risco e naturalmente colocam em risco o patrimônio pessoal deles. De modo que, se você cria uma holding e coloca o patrimônio pessoal dessas pessoas dentro da holding, elas conseguem, no primeiro momento, resguardar esse patrimônio. Eu não estou falando aqui, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, de esconder patrimônio. Não se trata de esconder patrimônio. Se o sujeito tem uma execução contra ele, e eu já vi isso acontecer, tem uma execução contra ele, e aí ele quer constituir uma holding para tirar o patrimônio do nome dele e não sofrer uma perda patrimonial porque está sendo executado, aí, logicamente, que a chance dele ter um problema, dessa holding ter um problema é enorme, porque nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, ele está aí buscando uma burla, né, buscando fraudar aí uma execução. Uma outra situação que a holding é muito eficiente para a economia em locação. Você veja, se você tem um patrimônio aí que te gera 100 mil reais de aluguel na pessoa física, você vai gastar, você vai ter que recolher 27 mil de imposto de renda, vai receber somente R$ 72.500. Se você constitui uma holding e utiliza a holding para o recebimento dos aluguéis, você, a depender do regime tributário que você adote, do lucro presumido, por exemplo, você pode ter essa carga reduzida para 11,33%. Em operações financeiras, outra hipótese de utilização da holding com eficiência. Quando você fala em operação financeira, você pensa que a pessoa física ela tem vantagens. De fato, a pessoa física ela tem alguns benefícios de isenção de imposto de renda e alguns tipos de aplicações. Mas se você pensar em uma escala maior, num volume maior, com uma pessoa jurídica, com uma holding, coordenando os negócios daquela família, eles terão a possibilidade de ter investimentos diferentes, que não são ofertados por uma pessoa física, terão a possibilidade de ter empréstimos a taxas atrativas, que também não ocorrem no caso da pessoa física. Então, é mais um exemplo de utilização da holding para operações financeiras. Para a internacionalização do patrimônio, a holding também é muito utilizada. Hoje, com a globalização, as pessoas criam holdings fora do país, em paraísos fiscais, criam de forma legítima, de forma lícita, e essas holdings, elas fazem a gestão do patrimônio dessa determinada família, mesmo estando fora do país. Para garantir o legado do produtor rural. Por que se fala para garantir o legado do produtor rural? Porque o produtor rural, e aqui eu faço uma ressalva, o produtor rural ele tem buscado demais constituir holdings. O produtor rural ele trabalha de sol a sol e constrói o patrimônio, mas ele não quer que o filho dele faça a mesma coisa. Ele manda o filho estudar. Então o filho dele se torna médico, se torna engenheiro, se torna advogado. Muitos dos filhos desses produtores rurais se tornam agrônomos e seguem e garantem a sequência do legado do produtor. Mas muitos não fazem isso. Como eu disse, eles se tornam médicos,
advogados, engenheiros, enfim. E esse produtor rural, que quis que o filho estudasse, que quis que o filho fosse para fora, depois, quando ele se vê já perto do fim, ele sente essa falta de que o que ele construiu vai se perder. Quando eu falo que vai se perder, eu não estou falando exatamente do patrimônio dele, mas sim do que da atividade que ele construiu. E você constituindo uma holding, você pode garantir a sequência disso, contratando a holding, contratando um gestor, e esse herdeiro que não atua na área, que não tem conhecimento de produção rural, ele vai receber o produto daquela atividade, mas vai seguir a vida dele tranquilamente na profissão que ele escolheu. E o último que eu elenquei aqui, pode ter outras possibilidades, a última situação, talvez a mais importante na prática, que é a mais falada de criação de uma holding familiar, é evitar o inventário. Né? Por quê? Por que hoje se utiliza tanto, se fala tanto em criar uma holding para evitar o inventário? Por conta do custo do inventário. As pessoas elas não param para avaliar aí o custo de um inventário. O leigo não tem noção, muitas vezes, do custo do inventário. Mesmo os advogados, muitas vezes eles se não atuam ali no dia a dia com situações de inventário, eles muitas vezes não têm essa noção. Então eu vou trazer um exemplo aqui. Você imagina um patriarca que ele tem um imóvel adquirido há 20 anos pelo valor de R$500 mil. Hoje esse imóvel dele tem um valor atual, valor venal de R$2 milhões. Então, se ele falece hoje, aqui no Distrito Federal, e a família for fazer o inventário dele, aqui no DF ele vai pagar, os herdeiros vão ter que pagar no inventário 6% de tributo, de TCND, que equivale a R$120 mil nesse exemplo que eu estou trazendo. Se você pegar aí, estou trazendo aqui valores estimativos, né? R$2 mil de cartório de notas, certidões e tal, registro de imóveis, mais 5% de honorários, que é o valor mínimo hoje no DF, e dá R$100 mil. A perda, o gasto, a despesa que esse herdeiro vai ter para realizar o inventário é de R$224.550, uma perda de 11,20% do patrimônio original. Só que esse não é o grande problema. O grande problema é que, normalmente, esse herdeiro, ele não tem esse dinheiro. Ele não tem esse dinheiro para dar. Então, o que ele faz? Ele vende o imóvel que ele herdaria do pai. Alguém compra esse imóvel? Compra. Investidores compram imóveis em inventário, só que eles compram com design. Porque, logicamente, ele vai ter que esperar o desfecho do inventário para tomar posse daquele imóvel, para poder fazer um negócio naquele imóvel. Então, o design, nesse caso aí, o exemplo que eu estou trazendo, em regra, 20% é o preço do design. Então, você já vai ter aí uma outra desvalorização, que de R$2 milhões, esse imóvel é vendido por R$1.600.000. E eu não estou nem colocando aqui corretagem. E aí surge um novo problema, que é o lucro imobiliário, o que a gente chama de ganho de capital, que é a diferença entre o valor da alienação e o custo de aquisição do imóvel. Nesse exemplo que eu dei aí, essa diferença equivale a R$1.100.000. E, uma vez que esse valor está abaixo de R$5 milhões, a alíquota aplicada para a incidência do ganho de capital, depois de renda sobre o ganho de capital, é de 15%. Então, vejamos. O cliente ele não tem 224 mil,
Então ele vende o imóvel, essa solução, vende por 1.600.000 e ainda tem que pagar mais na frente R$ 165.000 de imposto de renda. Resumindo, esse herdeiro, esse cliente, ele vai ter uma perda patrimonial de R$ 789.000. O saldo para ele fica em 1.210.000, uma perda patrimonial de cerca de 40% do patrimônio perdido no inventário. E por que a holding evita o inventário? Exatamente porque com a holding, esse patrimônio ele não estaria no CPF, digamos, do patriarca. Ele estaria no CNPJ da holding. Então, eu vou chegar mais à frente e vou trazer a exemplificação para vocês. Então, a sucessão não ocorreria. Né? Então, qual é a solução? A solução é a institucionalização do patrimônio. O que é institucionalizar o patrimônio? É justamente você colocar o patrimônio dentro da holding familiar. Eu trouxe aqui uma breve explicação sobre a origem da holding, que eu acho importante, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, eu acho importante destacar pelas razões que eu vou expor. A holding familiar, ela é na verdade, ela é tão somente uma holding. Né? E a holding teve origem onde? Ela se originou lá na Inglaterra, na Revolução Industrial. E por quê? Exatamente por uma demanda de investimentos. Com a Revolução Industrial, ali no final da primeira Revolução Industrial, entre o final da primeira e o início da segunda, houve uma demanda muito grande de investimento, justamente para fazer frente ao que se apresentava na indústria naquela época. E você pensa o seguinte, o sujeito, para realizar grandes investimentos, ele tinha que se associar a outras pessoas. Então ele já tinha ali uma pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, como vocês sabem, ela já é uma ficção jurídica. Pessoa jurídica não existe, né? Existe a pessoa natural. A jurídica não, a jurídica é uma ficção. Então, lá naquela época, existia uma dificuldade de se entender uma pessoa jurídica participando de outra pessoa jurídica. E aí você veja, mesmo com essa dificuldade, começaram a haver autorizações específicas para casos específicos, justamente permitindo a criação de holdings. Isso ocorreu na Inglaterra e, na mesma ocasião, mais ou menos na mesma época, nos Estados Unidos. É onde se tem origem na holding, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Qual a importância de trazer esse tema? Né? A importância é o seguinte, a importância é observar que a criação de uma holding, ela é um interesse do Estado. Ela, de alguma forma, ela traduz uma política de Estado. Tanto é verdade que houve já desde lá do século XVIII, como eu trouxe aqui, essa necessidade de possibilitar a criação de pessoas jurídicas participando do quadro social de outras pessoas jurídicas apenas com o intuito de investimento. Então, vamos lá. O que é uma holding? A holding, se você pegar a tradução livre do verbo to hold, a tradução livre é segurar. Mas a holding aqui, para nós, ela não se traduz em segurar, e sim em portar. O termo, ele vem do termo shareholder, que é portador, share de uma cota. Qual é o conceito? A palavra da língua inglesa utilizada no direito societário em âmbito internacional para designar participação societária. Então, o que é holding? Holding é participação societária.
Trata-se de uma atividade econômica fictícia criada pela lei para elevar a mera participação societária à condição de objeto social. Atividade econômica, o que é atividade econômica? Atividade econômica é o que uma escola faz, é o que um hospital faz, uma padaria. Participar do quadro social de outra sociedade não é atividade econômica. Você criar uma sociedade para participar de outra, isso não é atividade econômica. Mas a lei, e aí, por isso eu trouxe essa questão da lei, o legislador, ele erigiu a participação societária à condição de atividade econômica. Então, hoje a holding, a atividade de holding é considerada atividade econômica. No Brasil, como que surge aqui no Brasil a holding? Lá no Código Comercial de 1850 já havia previsão de holding, de SA, desculpa. Só que, por que eu falo de SAs? Exatamente porque as SAs, que são sociedades anônimas, elas são, lá na origem, elas são sociedades que a grande relevância numa SA não são as pessoas, não são os sócios, por isso, inclusive, que ela é chamada de sociedade anônima, e sim o capital. E aí, as SAs, elas eram previstas lá no Código Comercial de 1850, mas uma previsão muito burocrática, tinha que ter autorização do governo. Então, não existia SA no país, existia previsão, mas não existia SA. Em 1940, no governo Getúlio Vargas, foi editado um decreto-lei também prevendo SAs, mas, da mesma forma, havia, ainda que numa situação mais plausível, havia necessidade de autorização do governo e, por isso, ainda existia uma dificuldade muito grande de você criar uma SA. E qual é a relevância disso que eu estou trazendo? A relevância é o seguinte: com o advento da ditadura, do governo militar, houve a necessidade, por parte deles, de legitimar esse governo. E o que eles pensaram? Como é que a gente vai legitimar? A gente vai legitimar exatamente com a realização de um crescimento do país, uma realização de obras de infraestrutura. Foi exatamente aí, nesse período, que houve o que a gente conhece como milagre econômico. A receita era essa, era a realização de obras de infraestrutura, o país crescer e o governo, consequentemente, ficar legitimado. E aí, você vê, existia ali um Estado altamente intervencionista, não tem mudado, nosso Estado ainda é altamente intervencionista, e esse Estado altamente intervencionista, ele criou uma comissão para criar uma lei de SAs. Então você vê, em julho de 1976, numa época que não existia internet e não existiam os meios de comunicação que a gente tem hoje, o projeto de lei foi apresentado e em dezembro, em tempo recorde, a lei das SAs, Lei 6.404, foi editada, foi aprovada pelo Congresso. O que isso mostra para a gente? Isso mostra exatamente que o foco no investimento trouxe essa demanda de uma legislação que possibilitasse a criação de sociedades anônimas. Por quê? Porque por meio de uma sociedade anônima, há uma facilidade muito maior de você construir situações que demandam grandes investimentos. E é exatamente na lei das SA que está o marco da holding no Brasil. Você, lá no artigo 2º da lei das SA, está disciplinado. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa, ou seja, qualquer atividade
de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. O que o artigo 2º está dizendo? Que pode ser objeto da companhia qualquer atividade econômica. Como eu expliquei agora, holding, participação societária, não é atividade econômica. Só que olha o que diz o parágrafo 3º desse artigo. E aí está o marco da holding no Brasil. A companhia pode ter como objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no Estatuto. A participação é facultada por meio de realizar um objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Veja que o próprio legislador está dizendo que você pode constituir uma sociedade tão somente para participar de outra ou tão somente para ter incentivos fiscais. Isso é importante que seja dito. É importante que se perceba que o Estado quis trazer essa situação. Por quê? Porque é interesse do Estado que o cidadão, que a pessoa natural, que ela crie pessoas jurídicas, que assim ela traz transformamento para a economia. Então, o marco da holding no Brasil está na lei das SAs, no parágrafo 3º do artigo 2º. Bom, e qual que é a dinâmica de formação de uma holding familiar? Vamos lá. O primeiro ato é justamente criar a instituição, criar a pessoa jurídica. Você cria a pessoa jurídica e quem está criando a pessoa jurídica, que naturalmente tem que ser o titular do patrimônio, ele vai ser o sócio, ou juntamente com a esposa, serão os sócios, a depender da situação do regime matrimonial deles, serão os sócios dessa pessoa jurídica. Criada essa instituição, o segundo ato é justamente institucionalizar o patrimônio. O que é institucionalizar o patrimônio? É pegar o patrimônio dessa pessoa, desse patriarca, digamos, que está criando a instituição e levar ele para dentro da holding. Existe uma maneira de se fazer isso, né? Você pode perguntar, mas como é que o sujeito vai levar o patrimônio dele para dentro da holding e vai pagar, por exemplo, IPVI para transferir todos os imóveis que ele tem para a holding? Então, aí entra a regra de imunidade tributária que está prevista no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal. E lá é prevista a imunidade tributária exatamente para situações em que a pessoa, o sócio da pessoa jurídica, ela utiliza o patrimônio, o imóvel, para integralizar o capital social dela. E o terceiro ato, na dinâmica de criação de uma holding familiar, se consubstancia na criação de atos para a perpetuação do patrimônio familiar. Que atos são esses? São atos de proteção, são cláusulas que deverão constar no contrato social e no documento apartado, no acordo de sócios. Cláusulas que vão evitar, se houver algum problema com a nora, com o genro, ou o filho falece antes do pai, você pode prever uma cláusula de qual que ele pega a cota de volta que ele doou ao filho. Então, são inúmeras cláusulas que você vai constituir dentro do sistema para que esse sistema traga segurança para a família, que permita a esse patriarca que o patrimônio não estará mais no nome dele, mas o controle da instituição, o controle da holding vai continuar no nome dele, vai continuar na gestão dele. E aí a gente fala aqui, a gente costuma utilizar o termo células, né, que a gente tem um sistema de células. Por quê que a gente fala em sistema de células? Porque a gente percebeu aí ao longo dos trabalhos que as pessoas que vivem buscando constituir uma holding,
mesmo empresários que estão acostumados com a criação de uma pessoa jurídica, elas se assustaram muitas vezes com o fato de ter que constituir uma ou mais pessoas jurídicas. Porque no sistema, a depender da condição, da situação patrimonial da família, você vai constituir várias pessoas jurídicas. E aí, para trazer uma facilidade de entendimento, um conforto maior, a gente utiliza esse termo de células. O que é uma célula? Uma célula é uma empresa. Nada mais do que isso, é uma pessoa jurídica. A gente utiliza esse termo exatamente para trazer um conforto maior. E aí, eu estava até falando aqui com a professora, tecnicamente, a gente diz que a gente não planeja a sucessão. Obviamente que a gente planeja o patrimônio, a gente organiza na constituição de uma holding, a gente organiza o patrimônio, mas a gente não planeja a sucessão. Por quê? Porque a gente, constituindo uma holding, a gente evita a sucessão. Exatamente porque, havendo o falecimento do então titular do patrimônio, esse patrimônio não estará mais no nome dele, estará no nome da pessoa jurídica. Então, não tem que haver sucessão, não há sucessão na pessoa jurídica. Ah, mas e as cotas? As cotas. O titular não teve que se tornar sócio da pessoa jurídica, então se ele falecer, vai ter que inventariar as cotas. É verdade. Só que está inclusive aí disposto no parágrafo 1º, inciso 2º, do artigo 620 do CPC. Só que exatamente por essa razão que dentro do sistema a gente tem toda uma sequência de atos que precisam ser observados para que essas cotas sejam doadas aos herdeiros, obviamente, antes do falecimento. Se o sujeito falece e não ocorre a doação antes, aí realmente não tem como você ir contra a natureza, né? Mas essa sequência de atos, eles precisam ser observados e, ao mesmo tempo, como eu disse minutos atrás, no contrato social e no acordo de sócios, é preciso se prever uma série de atos que permitem que esse gestor, esse patriarca, ele vai continuar no controle total do patrimônio. O patrimônio não estará mais no nome dele, mas ele estará no controle desse patrimônio. E aí, quando ele falecer, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa que a gente chama de sistema de gatilho, que é o herdeiro, ele não vai precisar de um inventário, ele não vai precisar contratar um advogado, porque o trabalho com a criação da holding, ele vai precisar tão somente levar até a junta comercial a certidão de óbito, e no próprio contrato social já vai ter disciplinando como que essa transferência de gestão será feita. Mas vocês vão entender melhor quando eu exemplificar aqui. É importante destacar aqui para vocês o advento da lei da liberdade econômica. Por quê? Porque se antes já existia a possibilidade de você criar uma holding e você disciplinar ali dentro do contrato social e, por intermédio de um acordo de sócios, você disciplinar como que as relações entre os sócios e o gestor se dariam, com o advento da lei da liberdade econômica, isso ganhou ainda mais robustez. Por quê? Você vê lá o artigo 3º, inciso 8º. O que ele garante? Ele garante que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária, exceto normas de ordem pública. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que o que estiver lá no contrato social e no acordo de sócio vai valer, mesmo que seja contra alguma norma de direito empresarial.
o que vai valer, o que o pactuado ali é soberano. A exceção é o quê? São as normas de ordem pública. Logicamente que o sujeito não pode criar uma holding e querer criar uma cláusula para não honrar obrigações tributárias, não honrar obrigações trabalhistas. Isso, obviamente, que ele não vai poder fazer. Mas relações privadas, ele vai poder disciplinar da forma que os pactuantes melhor entender. Inclusive, o doutor Alex até comentou ali, que a gente estava conversando, ele comentou, holding positiva é problema. Exatamente. Então, a holding ela precisa ser um acordo de todos os interessados, inclusive dos herdeiros. Se um herdeiro não quer participar de uma holding, você vai ter problema. Exatamente porque ele tem garantido o direito dele a parte de sua sucessão. Bom, e aí eu queria exemplificar um pouquinho para vocês essa questão do sistema de células. Como é que a gente trabalha? Você pode, por exemplo, criar um sistema na constituição de uma holding, você pode, por exemplo, criar um sistema de uma única célula. É uma possibilidade que não é mais muito utilizada, mas é uma possibilidade. Essa única célula a gente chama de célula cofre. Por que célula cofre? Porque é essa célula que vai guardar o patrimônio da família. E qual que é a vantagem? Ou pelo menos qual que era quando se buscava essa solução? Você, pegando esse exemplo que eu trouxe antes aí, do patrimônio do patriarca, que era de 2 milhões de reais, você, na criação dessa célula cofre, você criava a célula e você colocava o capital social dela pelo valor declarado no imposto de renda. Qual era o valor declarado no imposto de renda? Era o valor lá da aquisição, 500 mil reais. Então, você colocava lá o capital social pelo valor de 500 mil reais, pegava o imóvel com base na declaração de imposto de renda, integralizava o capital social. Então, a célula cofre ia passar a ser dona do imóvel, proprietária do imóvel, e, na sequência, o sócio, que é o patriarca, ele iria doar as cotas dele para o herdeiro. Então, ele iria sair da sociedade e, assim, evitar a sucessão, quando ele falecesse. E vem aquela pergunta, mas e o imposto? Ele vai pagar, então, o imposto em cima da doação das cotas. Só que, lá no inventário, do exemplo que eu trouxe, o imposto, que é o mesmo, é o ITCMD, ele seria 6% sobre 2 milhões. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, ele seria de 500 mil reais, que o imposto do DEF é de 4%, e sobre 500 mil. Então, você veja aí a economia que essa família teria na constituição de uma holding. Só que essa solução, ela não é mais muito adotada. Exatamente por quê? Porque a fazenda não gosta de perder, né? Então, a fazenda, o que ela tem feito? Inclusive, aqui no DF, existe essa previsão na lei do TCMD. Ela avalia, ela pega o valor, quando a pessoa faz esses procedimentos que eu falei, na hora de fazer a doação, a fazenda ela não olha simplesmente o valor do capital social, ela vai olhar o valor venal do imóvel que está lá na pessoa jurídica, na holding, na célula cofre, e o valor venal desse imóvel que vai servir de base de cálculo para a incidência do ITCMD. Então, isso trouxe aí a necessidade de se criar uma alternativa. E qual foi a alternativa que se criou? A constituição de um sistema por meio de 2 células, que é uma célula cofre e uma célula distinta. Como é que se passou a fazer? O sujeito criava a célula cofre da forma que eu expliquei aqui e, na sequência,
ele criava uma célula de destino. Como é que se dava a criação da célula de destino? A célula cofre ele criava com capital social de 2 milhões de reais. Ele não pegava o valor da declaração de imposto de renda. Ele pegava o valor atualizado do imóvel. E aí ele criava a célula cofre com capital social de 2 milhões de reais, pegava esse imóvel, levava para dentro da célula cofre, integralizando o capital social e ficava tudo ali equivalente. Capital social de 2 milhões, valor atual do imóvel 2 milhões. Na sequência, ele cria uma célula de destino, que é uma nova empresa. Essa célula de destino, ele cria ela com o capital social ele vai eleger o valor que ele quer para o capital social. Logicamente, ele não vai botar um valor mil, mas ele pode colocar, por exemplo, 100 mil reais. Então, ele coloca lá 100 mil reais de capital social e, para integralizar esse capital social, o que ele faz? Ele usa as cotas. Ele tem 2 milhões de cotas. Ele é proprietário de 2 milhões de cotas lá da célula cofre. Então, ele pega esses 2 milhões de cotas e usa para integralizar as cotas da célula de destino. Mas o capital social da célula de destino era de 100 mil. E a diferença? A diferença fica em reserva de capital. E aí, ele vai fazer a doação das cotas, desses 100 mil de cotas, para o herdeiro na célula de destino. O que ocorre nesse exemplo que eu estou dando aí? A célula de destino se torna dona, proprietária das cotas da célula cofre, e o herdeiro se torna proprietário da célula de destino e, por conseguinte, de todo o patrimônio. Só que essa situação, ela também, ela não é sempre que esse tipo de alternativa traz para o cliente a satisfação ou o interesse que ele quer. Que muitas vezes o interesse dele é tão somente de organizar e proteger o patrimônio dele. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, ele quer uma redução da carga tributária que ele teria se ele levasse o inventário. E aí o que acontece, por exemplo, se esse patriarca, se ele comprou um imóvel agora, se o imóvel, o valor que está na declaração de imposto de renda dele, já é o valor atual. Ele não tem condição de de construir esse sistema da forma que eu exemplifiquei. Aí você tem outras opções. Você tem uma opção que é a opção de escolha do domicílio mais econômico. No momento em que você cria a célula cofre, e quando você cria a célula de destino, você pode criar essa célula de destino num estado onde o TCMD seja mais em conta, como, por exemplo, no Amazonas. No Amazonas, o ITCMD é o menor ITCMD do país, é de 2%. Então, as pessoas, elas criam a pessoa jurídica dela lá e fazem a doação das cotas lá, porque aí eles vão pagar somente 2% de imposto. Ah, mas isso é válido? É. Tem previsão no Código Tributário Nacional que você elege o seu foro fiscal. Você pegar aqui e observar as placas dos carros de locadoras, elas normalmente são de Belo Horizonte, de Curitiba. Por que vocês acham que isso acontece? Por questões de incentivos fiscais. Elas escolhem onde elas vão poder se sediar, vão poder colocar a sede das respectivas empresas para terem aí não é nem redução da carga tributária, mas é uma escolha de uma carga tributária menor. E qual a outra alternativa que eu queria trazer para vocês? É do sistema de 3 células, que hoje é o mais utilizado. Como é que funciona esse sistema? Você cria a célula cofre, que é onde o patrimônio
vai ser institucionalizada. Na sequência, a célula veículo e, na sequência, a célula destino. Como é que funciona isso? A célula cofre, o patriarca vai levar o patrimônio dele para dentro da célula cofre, conforme eu já expliquei, naquela mesma dinâmica que eu trouxe aqui. Uma vez o patrimônio na célula cofre, ele vai criar a célula veículo, e nessa célula veículo, ele vai integralizar o capital social dela. No exemplo que eu dei, qual era o valor? O valor da célula cofre era 2 milhões de reais. Na célula veículo, ele vai fazer um capital social de 100 mil reais e vai integralizar com as cotas da célula cofre. Então, ele vai pegar 2 milhões de reais de cota, vai levar para dentro da célula veículo, e a célula veículo vai ter, dentro do acervo patrimonial dela, 2 milhões de reais em cotas, sendo 100 mil em capital social, em cotas sociais, e 1 milhão e 900 em reserva de capital. E aí, na sequência, tem a criação da célula de destino. Não na sequência, vou explicar para vocês aí a ordem disso. Mas aí tem a criação da célula de destino. Na célula de destino, ela vai ser criada com capital social também de 100 mil reais, mas a integralização desse capital social se dará por meio de dinheiro. O patriarca, ele vai pegar o dinheiro, vai pegar lá, abrir uma conta da célula destino e vai transferir 100 mil reais para a célula destino, vai fazer um PIX lá e transferir. Por que é importante isso? Exatamente para evitar qualquer questionamento de que houve simulação ou dissimulação. Então, esse dinheiro precisa existir. O dinheiro precisa ser transferido lá para a célula destino. E aí, a célula destino, o que ela tem? O que ela tem lá no cofre dela? Ela tem 100 mil reais. O que ela vai fazer com 100 mil reais? Ela vai comprar as 100 mil reais de cota lá da célula veículo. Então, a célula destino vai se tornar proprietária da célula veículo. E aí, depois de feito isso, quem comprou as cotas da célula veículo foi a célula destino. O patriarca doa depois, ou antes, na verdade, ele doa as cotas da célula veículo, da célula destino, para o herdeiro. Mas qual é a estratégia para se fazer esse procedimento? A estratégia é o seguinte: a primeira célula a ser criada é exatamente a célula destino. Antes de constituir todo o sistema, ele vai criar a célula destino. Então, o patriarca vai pegar, vai constituir uma empresa, que a gente está chamando aqui para exemplificar de célula destino, e ele vai pegar o capital social dessa empresa, que vai ser de 100 mil reais. Para integralizar esse capital social, ele vai transferir para a conta da empresa 100 mil reais em dinheiro e vai deixar lá. Por que é importante isso? Pelo seguinte: imagina que você tem um irmão que está em dificuldade financeira. E aí, ele precisa de carro, precisa de um carro para trabalhar. E aí você pega seu carro, você tem uma situação financeira melhor, e doa para o seu irmão. Nós estamos em 2024, você vai lá e doa seu carro para o seu irmão. Chega lá em 2025, você também se vê numa situação financeira difícil e acaba não pagando suas contas, e aí é ajuizada uma execução contra você. E aí o credor dessa execução, ele descobre que você doou esse carro em 2024 e vai lá e pede ao juiz que desconstitua essa doação para que ele possa penhorar esse veículo. Isso é possível? Óbvio que não. A doação foi antes. A doação foi antes de qualquer problema. Então, não existiu no ato do doador um objetivo, um intuito de fraude. Então, essa doação ela não pode ser desconstituída. Por essa mesma razão que o patriarca, o primeiro ato dele, no sistema de 3 células, será, primeiro, constituir a célula destino. Ele vai constituir a célula destino, vai transferir para ela 100 mil reais, ela vai ter 100 mil reais em caixa,
ele vai pegar as cotas sociais dele, qual o valor das cotas dele? 100 mil reais, e vai doar para o filho. E ele vai pagar quanto de DCMD? Vai pagar, se fosse aqui no DF, não pagaria nada, porque até 165 mil, se não me engano, a isenção do IPCMD. Então, você veja, no exemplo que eu estou dando, ele faria doação, criaria a célula de destino, faria doação para o filho e, depois de tomadas todas essas providências, aí sim ele vai construir a outra parte do sistema. Ele vai pegar e constituir a célula cofre. Dentro da célula cofre, ele vai colocar o patrimônio dele, que no exemplo que eu estou dando aqui é de 2 milhões de reais. O capital social da célula cofre será de 2 milhões de reais. Na sequência, ele vai constituir a célula veículo. A célula veículo terá um capital social de quanto? De 100 mil reais. Ele vai integralizar esse capital social com as cotas da célula cofre e a célula veículo, ela ficará com um acervo patrimonial de 2 milhões de reais, sendo 100 mil de cotas sociais e 1.900.000 de reserva de capital. E aí, o que o herdeiro faz? Ele pega lá a célula destino e compra os 100 mil reais de cota da célula veículo. E aí, assim, ele liga todo o sistema. A célula veículo, ela será dona, a célula destino será dona da célula veículo. A célula veículo será proprietária das cotas sociais da célula cofre e a célula cofre será a dona de todo o patrimônio. E o herdeiro que tem o controle de tudo, porque ele é o sócio da célula destino, que faz todo o controle. Essa dinâmica é a dinâmica básica. Logicamente que a gente pode aprofundar mais o tema, trazendo questões sobre as cláusulas que são importantes na constituição de uma holding, mas eu queria hoje trazer para vocês essa dinâmica de como um sistema de holding pode ser criado, de como ele pode trazer um benefício para uma determinada família. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou à disposição para perguntas, para a gente tirar dúvida, para a gente trocar ideia. Bom, eu queria agradecer a sua fala. Eu acho que acrescenta bastante a tudo que a gente vem estudando e tentando construir, né, nesse tempo de comissão, que é um orgulho para a gente essa comissão. Não é em todos os estados, as OABs nem sempre têm essa comissão específica, né? Então fica sempre um assunto sendo tratado na comissão que é mais genérica, que é de direito de família, mas não de forma tão aprofundada. E também fazendo uma comparação com outros encontros que a gente já teve aqui na comissão, com as palavras do professor, eu acho que fica absolutamente clara a complexidade do que é uma holding. Não é uma estrutura simples, não é simplesmente criar um CNPJ e jogar o patrimônio para dentro desse CNPJ. Em minutos, né? O buraco é bem mais lá embaixo. Então, a gente vem repetindo aqui por diversos encontros, que sempre que o nosso conhecimento não for suficiente para abranger aquilo tudo, que a gente busque parceiros na área tributária, na área empresarial, na psicologia. A gente precisa de contadores, a gente vem falando da importância de bons contadores para serem parceiros nossos também, né? Para colocar essa documentação em ordem, né? Para fazer um despache mesmo, junto à junta comercial e tudo, até porque a gente pode se deparar com um caso concreto em que a gente vai trabalhar em estados diversos, atendendo uma mesma família. E você trouxe esse exemplo, né, na sua fala. Então, para mim foi super interessante. Eu tenho algumas perguntas, mas eu acho que eu abro a palavra para o doutor Alex.
E depois, para os colegas, alguma pergunta, doutora Anaís? Eu sou um grande implicante, né, com holding familiar. Eu não vim colocar água no feijão de ninguém hoje, então eu acho que melhor deixar para a audiência. Eu estou me especializando em escrever sobre problemas da holding familiar. Né? Não, mas eu acho que eu não vou botar água no feijão de ninguém, porque não são clientes, são colegas, né, potenciais. Mas olha só o que eu fico pensando. DF, anos atrás, publicou aquela portaria em massa quando identificou doações a herdeiros. Lembram disso? Todo mundo foi notificado. Advogados acharam que iam ganhar fortunas por conta da violação do sigilo bancário. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu. E todo mundo teve que pagar o imposto retroativo. Nessa estrutura de 3 células, eu não vejo muita dificuldade da Fazenda encontrar e identificar uma elisão fiscal dentro dessa dinâmica. Sei que isso não é aplicado agora, mas assim, o que te garante que isso não vai configurar uma elisão fiscal daqui a 5 anos? Bom, a garantia é a forma de constituição do sistema, que eu acabei de explicar. Né? Se você, no exemplo que eu dei, para simplificar, se você faz uma doação hoje, esquece holding, você faz uma doação hoje, e amanhã você tem uma situação diferente, uma situação patrimonial diferente, ninguém pode questionar a doação de hoje. Então, você está colocando, você pode argumentar também que a doação de 100 mil de cotas, na verdade, ela equivaleria a 2 milhões. Né? Mas com base em quê? Se o que foi doado foi 100 mil de cotas. Se você pegar e for estudar o controle de uma grande empresa, inclusive empresas públicas, elas são controladas, muitas vezes, por pessoas físicas que não têm sequer, tem uma golden share, por exemplo, como a Embraer, né? E isso não é questionado, isso não evidencia uma situação de elisão fiscal, pelo fato de que as opções, as escolhas feitas são previstas na legislação. Então, a resposta é essa. Pode ocorrer algum questionamento? Pode. Né? Existe alguma situação onde houve esse questionamento, esse tipo de questionamento, e o cliente se viu ali uma situação de prejuízo? Não conheço. Né? O que ocorre de problema relacionado à parte tributária, que inclusive inseriu a eleição do tema do Supremo, o sujeito pega lá um imóvel de 2 milhões de reais e ele usa esse imóvel que vale 2 milhões de reais para uma constituição de uma holding onde existe uma diferença. Vou olhar aqui para falar, acho que eu tinha. Agora, professor, só fazendo um adendo, parabenizar o senhor pela franqueza da sua explicação, porque muitos já vieram aqui falar sobre holding, a gente escuta direto sobre holding em redes sociais, mas ninguém vem e fala com a profundidade, com a técnica, sabe, de efetivamente o que está fazendo, né? E o que me angustia é justamente isso, sabe? Essa solução mágica para todos os problemas, como se fosse uma panaceia, como se isso fosse a grande resolução de planejamento sucessório, né?
Porque eu concordo que sim, é um instrumento muito importante, muito válido. Agora, em qual caso, né? E assim, essa análise, né, é muito pragmática dos advogados quanto da aplicação disso. Assim. Vocês, né, o senhor é muito mais versado que eu na advocacia, a gente sabe de uma certa instabilidade que a gente vive no nosso sistema jurídico. Eu presencio, eu estou participando de um inventário que está fazendo divisão de cotas de empresa SA e foi determinada a produção de eventos. Eu recorri, depois de PJ, pedi. Conta, né, lei, texto expresso de lei. Né, agora apela-se para questões da equidade, não prejuízo dos herdeiros, etc, etc. Mas eu acho que sim é uma boa opção, agora que talvez não. Agora, eu também não gostei da parte que você falou que não vai precisar de advogado, tá? A gente fala os caras, cara, tem inteligência artificial agora, não é? Brincadeiras à parte. Mas, enfim. Do lado do trabalho dos advogados para constituir esse sistema. Esse não é um sistema que é de fácil implementação. Não é. E você falou aí uma palavra essencial, que é franqueza. A franqueza com o cliente é essencial. Por quê? A gente não judicializa. A não ser que o cliente diga que quer judicializar, mas não é uma alternativa que a gente dá. Então, o que a gente faz? Olha, a situação é essa, a possibilidade é essa, mas pode haver um questionamento, por exemplo, se você cria uma holding, utilizando o valor do imóvel, o valor do patrimônio, aquele valor original que está lá na declaração de imposto de renda, a chance de depois, não é de dar errado, porque a holding vai dar certo, ela vai ser feita, mas a chance depois de o município cobrar uma diferença, de atualizar, pegar o valor venal e cobrar, ela existe, ela é real. Então isso precisa ser passado para o cliente. O cliente precisa saber dos riscos. Tá? Isso é muito importante de ser dito. Né? O tema que eu queria trazer é o tema 796 do Supremo, que o que aconteceu? O sujeito criou uma roupa e ele, da forma como eu falei aqui, ele pegou e colocou lá o capital social de 100 mil reais e integralizou esse capital com um patrimônio muito maior. E aí o Supremo veio e disse que ele ia ter que pagar sobre tudo. Ele podia ter a imunidade do IPBI, sobre tudo não, desculpa. Ele podia ter a imunidade do IPBI em cima dos 100 mil reais, mas como o imóvel ia para dentro da pessoa jurídica, ele ia ter que pagar o IPBI sobre a diferença. Veja que no exemplo vai ser diferente. Ele, quando constitui a célula cofre, ele coloca o imóvel lá dentro da célula cofre, ele coloca pelo valor de 2 milhões de reais, no exemplo de 3 células. Ele não esconde. Então, ele coloca lá pelo valor de 2 milhões, e aí a imunidade tributária da prevista na Constituição, ela vai decidir. Ela vai decidir por quê? Porque é um direito dele, né? Está previsto na Constituição. Agora, a situação de elisão fiscal, eu entendo que o questionamento é um questionamento válido, exatamente porque na construção do sistema existem mecanismos adotados para evitar uma tributação maior, mas são mecanismos lícitos. E é isso. Eu tenho uma última pergunta. Estava fazendo charme, doutor. E pensar numa constituição inversa de holding, na seguinte perspectiva de, ao invés de haver uma transmissão integral do patrimônio de quem dessa figura detentora do patrimônio para os herdeiros já imediatamente, a gente pensar na constituição de uma empresa, né, integralizando esse capital, aproveitando dessa imunidade, e ele vender cotas mínimas para cada um dos herdeiros, por exemplo, 1%, que torna factível essa compra e venda real, sem ser simulada, e aí dentro da empresa você coloca
previsões de sucessão dessas cotas e possibilidade de compra e venda pelos herdeiros, e você coloca... Vocês estão bebendo? E aí você coloca os próprios frutos dessa empresa para comprar o restante disso quando do falecimento. Faz sentido? Olha, teria que pensar sobre isso. O teu exemplo, eu teria que refletir, nunca vi essa situação. Só que ele vai comunicar, né, com a esposa quando é convivência, quando não é doação. É um problema, assim, a depender do caso, da família. É verdade. Esse hoje que é casado, Que é uma das vantagens que quem defende holding tem. a doação para evitar Para evitar a comunicação. a comunicação em vida. Mas lembre-se, quando Ele era ainda, havendo morte, né? e aí, né, a alteração legislativa, né, a isso você se refere, que vem com surpresas. Saber, Vou fazer uma brincadeira, tá? Que talvez a gente não devesse fazer, mas é um grupo tão pequeno, de amigos, né? Então a gente acaba na mão de deputado senador, né? Aquele mesmo, né, que trabalhou lá. Entende bastante. Foi encerrado. Não sei se vocês acompanharam, tá? Sim. Vale a pena demais resgatar aqueles vídeos para acompanhar as discussões, até o ponto em que puderam ali, né, pela limitação de tempo, enfim, mas foi um trabalho dedicado. Inclusive, houve muita crítica de que foi muito rápido. E eu adorei algumas respostas, porque foi muito rápido, mas a gente faz isso a vida inteira, é por isso que foi rápido. A gente sabe o que a gente está falando. Para quem não sabe, aí sem dúvida nenhuma, né, alguns meses para fazer esse trabalho que nós fizemos, realmente não comportaria. Só que a gente faz isso a vida inteira. Só existia realmente pessoas muito capacitadas. Última pergunta. Alguém tem pergunta? Isso. Então faz. Vamos tentar ser Justo. Uma quase democracia. Professor Milhome, né? Parabéns, viu, pela tua exposição. Obrigado. Muito técnica, né? E falou o que é. Falou o que é, se constitui. Existem críticas, né, dificuldades. Eu estava conversando com o Eric um pouco antes, e justamente assim, para a gente oferecer um produto para o cliente, ainda é algo assim muito temerário, né? Porque a eficácia, né, o resultado, é tão difícil. Isso vai depender, porque é só quando a gente fechar a operação, que alguém falecer lá na frente, de abater todo o custo da holding, porque quando a gente coloca esses comparativos, chega a ser assim, não querendo ofender nem desprestigiar a apresentação, mas é comum. Uma certa propaganda enganosa, que a gente exagera ali as desvantagens, né, do outro lado, e do nosso lado a gente não apresenta as desvantagens. Né? Fala, não quer dizer que esses 2 milhões, por exemplo, aí vai ser líquido, não é isso. Primeiro já teria o custo, né, que eu sou advogado e estou te orientando, já é algo que vai pesar naqueles 2 milhões. Depois tem a manutenção, tem o contador, é uma empresa. E depois disso tudo, fala, não, você, por exemplo, aquele exemplo, eram 2 milhões, sobrou, ali perderam 1,2 milhões. Pô, graças a Deus, só pelo menos é dele. Fala, agora não, sobrou uma empresa, que tem uma célula, que tem outra célula, e aí? É isso, tá lá. Aí serve muito para isso, né? Para você. O nosso país está preparado para enfrentar essa Mas é isso, não interessa mesmo o cliente. Às vezes, não, eu quero para mim, eu não quero ter uma empresa. É aquela questão, né? Para proteger um legado ali na área rural, parabéns. Mas é como se a pessoa falasse, né? Fala, não vou deixar nada para os herdeiros. Isso aqui vai ser empresa, ela vai continuar. E vai ter administrador aqui dentro. Então, é uma solução ainda para a venda, é difícil, né? Da gente mostrar realmente as vantagens. Eu queria nisso tudo, que o senhor apresentasse aí nisso tudo que eu expus, os custos, né? Não, tudo bem. Agora, quais os custos daquele exemplo de 2 milhões? Que o senhor não apresentou. Porque ali nós tivemos ali, é claro que não vai ter aquele deságio, né? Até mesmo porque quando a gente vai fazer ali no alvará, no inventário, primeira coisa, o juiz só vai liberar se tiver valor de mercado.
Então não libera para vender a preço de banana. Não, mas não estou falando, mas design vai ter, algum design vai ter. Pequeno, né? Não é o deságio, é o deságio como tem qualquer um que tem O sujeito imóvel. vai comprar um imóvel no inventário, se ele pode comprar um igual. Não, mas ali o alvará já está desembaraçado, não vai esperar o inventário terminar. É que faz a escritura do histórico do adquirente. Mas quando a Não, gente mas pega qualquer imóvel, vamos ser professor. pragmáticos. Deixa o professor responder, por Sim, favor. mas eu terminei da pergunta. Não, vai. Mas você não pediu para ele fazer um comparativo de Não, mas eu diversos? terminei. Poderia expor bastante? Sim, Olha, sim. eu escutei com tanta paciência você expor aqui. Não, sim, mas eu estou ponderando na perspectiva de deixar ele responder, Sim, né? ele vai Porque responder. né, se a gente pergunta e já responde, vira uma pergunta retórica. Não, não estou perguntando e respondendo. Só terminou Tá bom. agora, porque ele já deu um raciocínio. Então vamos deixar o professor responder. Não, eu vou terminar a pergunta. Então a pergunta é nesse sentido, né? Naquele exemplo lá nós tivemos, né, todos os abatimentos de imóvel, e para custo, né, desse, comparando com a constituição da holding, né? O que o senhor pode apresentar para a gente? Então, vamos lá. Primeiro eu queria colocar o seguinte, eu concordo contigo. É preciso haver, primeira coisa que inclusive eu coloquei isso numa outra palestra que eu fiz, é preciso haver uma mudança de paradigma. Se as pessoas continuarem com a mesma forma de pensar, ninguém vai fazer holding. Quem vai fazer holding vai ser o produtor rural e grandes empresários, como o Silvio Santos, como a maioria não vai fazer holding. Se houver uma mudança de paradigma, você entender que CPF acaba, CNPJ não, só se você quiser que acabe. Então, esse patrimônio vai ficar lá dentro da empresa, sobrou 1.200.000, mas se ele tivesse se esse patrimônio estivesse dentro de uma pessoa jurídica, ia sobrar tudo. Ele não ia ter que vender o patrimônio. Ele ia estar lá na pessoa jurídica. Só ia transferir o quê? O controle. O controle estaria antes na mão do patriarca, do titular original do patrimônio, e depois, quando ele falece, vai lá o herdeiro na junta comercial, e aí, por isso que eu falei, nesse ato congressivo do advogado, nesse momento, ele vai lá, leva a certidão de óbito e vai incidir a cláusula gatilho lá que vai transferir. O controle, então, desse patrimônio, desse imóvel, no exemplo que eu estou dando, ele vai passar para o herdeiro vai ter o controle do imóvel. Se ele quiser vender o imóvel, ele vai vender. No dia seguinte ele vende. Ele pega lá e vende. Só o Anuncia e custo vende. de vender um imóvel está dentro de uma empresa. O custo? Sim. Se você quiser comprar um imóvel hoje e estiver dentro de uma empresa, qual é o custo? É o mesmo. Qual é a diferença? Você sabe que tem gente que usa essa solução, para burlar o sistema e não pagar ITBI, né? A pessoa constitui uma empresa, eu estou ensinando, mas não é uma burla, não é uma burla, não estou sugerindo porque isso é uma burla. Você não deve fazer isso. Mas a pessoa pega, ela constitui uma empresa, põe um imóvel lá dentro e depois ela oferece a venda. E aí ela chega para o comprador e fala, você não vai ter que pagar ITBI, é só você comprar a minha empresa. Aí o cara vai e compra as cotas, só que aí sim, né, ele está simulando uma venda. Entendeu? Então, o custo é o mesmo. Agora, o custo para você constituir uma holding vai depender de cada profissional. Vou trazer aqui alguns exemplos. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha em 3 etapas. Você faz uma sessão inicial, que é onde você vai conhecer o cliente. Você vai conhecer a dinâmica da família dele. Você vai conhecer vai entender se a família dele tem problema, se os filhos são brigados, se tem problema com nora, com gênero, ou não, essa família, todo mundo tranquilo e tal. E aí, a partir daí, você vai montar o que a gente chama de croquis estrutural. Croquis estrutural é como se fosse uma planta baixa que um projeto que um arquiteto apresenta, esse croquis. Eu vou apresentar lá no cliente com opções. Ele pode escolher qual opção ele quer. E a última etapa é justamente a execução desse projeto. Então, essas 3 etapas têm custo. A primeira etapa, normalmente, é o custo de R$ 1.200. É como se fosse uma consulta, mas uma consulta longa, uma consulta que muitas vezes demora 2 horas, até mais. Certo? A segunda etapa,
de croquis, né, de elaboração desse croquis, que o cliente pega um croquis como se fosse um projeto, você vai lá no arquiteto, ele faz um projeto para você não é obrigado a executar o projeto. Se você quiser, você entra dentro do projeto e fala, não vou mais fazer esse projeto. Conheço várias pessoas que fizeram um projeto de casa e não executaram. Então ele vai ter um projeto em mãos que ele pode executar inclusive com outro profissional. E aí vai depender de cada profissional, né? A média aí desses valores, R$10.000, né? E aí depois a execução do trabalho como um todo, onde se ele optar, se o cliente optar por executar o trabalho, esses valores são abatidos. Aí vai depender muito. Se o cara tem um sistema, se ele tem um patrimônio que vai demandar um sistema pequeno, um sistema sem muita complexidade, vai ser um valor aí. E eu chuto aqui que o mínimo hoje que uma pessoa vai gastar constituindo uma holding é R$30.000. Tá? Mas agora mesmo eu estava conversando com um colega aí de vocês, que me falou que o conhecimento cobrou R$58.000. Eu conheço situações de R$120.000. Então tem diferentes situações. O sujeito vai fazer a holding de um grande empresário, que tem um patrimônio enorme, tem imóveis espalhados pelo Brasil todo. Então imagina, você vai requerer imunidade do ITBI. Onde que você vai requerer imunidade do ITBI? Quem que é a entidade que tem competência para cobrar o ITBI? É o município. Então o cara tem imóvel no Rio de Janeiro, tem em Campos de Goytacazes, tem em Londrina, você vai ter que ir em cada um pedir a imunidade do ITBI. São providências complexas, dificultosas. E aí o preço vai variar. Agora pega esse mesmo exemplo que eu estou dando, que o cara tem esse patrimônio, e leva para uma situação de inventário. Vai ficar possivelmente muito mais caro, entendeu? E vai ser um momento muito mais difícil. Então, o que se propõe com a holding é isso. Eu concordo que tem que haver uma mudança de paradigma e concordo também, acima e embaixo, que não é uma solução mágica, tem que haver um profissional que tenha responsabilidade para executar o trabalho, que seja franco, né? que coloque as situações, as possibilidades, que são várias, e que possa atender ao que o cliente quer. O objetivo é atender o cliente. O cliente quer fazer a holding. Não sou eu que quero vender para ele a holding. É ele que quer fazer. Então, se ele quiser fazer, é lógico que eu me apresento, me exponho para que ele me conheça. Mas quem vai querer fazer a holding vai ser o cliente. Ele que vai, a partir das demandas dele, sentir essa necessidade. Eu soube de um caso agora recente que o pai queria constituir uma holding e ele tem 2 filhos. Ele constituiu uma holding, ele tem 2 filhos. Os 2 filhos não se falam. Eles sequer frequentam o mesmo ambiente. Não. Aí existem possibilidades dentro da construção do sistema. Você não precisa construir uma holding e colocar os 2 filhos como sócios. Você pode fazer 2 holdings, uma para uma para outra, 2 células distintas. Uma célula distinta. Você faz a célula COF, 2 células COF e faz 2 células distintas, 2 de cada. E aí você vai diferenciar, né, para essa situação, para essa situação específica dessa família, esse contexto. Então é isso. Eu entendi. O custo, esqueci de falar. Não, eu falei o custo. Não, a pergunta principal foi a seguinte: o senhor apresentou aí um outro comparativo, né? Vários imóveis, empresas. Eu queria saber naquele comparativo, para a gente poder comparar banana com banana. Então, um imóvel só, 2 milhões, comprado há 20 anos, a pessoa vai constituir uma holding. Ali teve aquele abatimento todo se não constituísse. Mas constituindo naquele caso específico, esse é só o custo da constituição. Mas eu quero saber, administrativo, contabilidade, tributário, qual o custo final dessa operação? Então, o tributário aí você já está
Para eu trazer isso para você, eu não vou conseguir trazer para você. Vai ter. Eu posso trazer o custo tributário da doação, né? Eu não sei o que você está se referindo a esse custo tributário. A contabilidade é uma empresa, né? Sim. A condicional, tem como funcionar. A empresa vai funcionar, nesse exemplo que eu dei, mas ela não vai ter atividade. Ela vai existir apenas para guardar o patrimônio. Nesse exemplo que eu dei, o imóvel vai ficar com o herdeiro vai continuar morando no imóvel, não vai nem alugar o imóvel. Se ele for alugar o imóvel, aí já é uma outra situação, que ele tem que criar uma célula operacional para fazer a gestão do aluguel desse imóvel. Entendeu? Então, um exemplo dado, o que ele gastaria? Ele gastaria aí uma faixa de 30 mil reais com advogado, ele gastaria, a depender do sistema de células adotado. Nós vamos pegar o sistema de 3 células para Brasília. Ele não gastaria nada de imposto. Por quê? Porque a célula final, a destino, que é onde o herdeiro receberia a atuação das células, o valor dela seria de 100 mil reais. E aqui, até 100, se não me engano, professora, até 165 mil reais existe isenção do IPCMD. Até R$1 milhão você paga 4%. Entre 1 milhão e 2 milhões, você paga 5%. A partir de 2 milhões, você paga 6%. Então, o custo inicial na construção do sistema seria basicamente 30 mil reais. E aí, e depois? Ele tem que gastar com o contador, mesmo não tendo atividade, tem que gastar com o contador. Quanto? Vai depender de quanto o contador cobrar. Mas ele vai, mas o contador cobra, não, eu vejo casos como esse, que cobra R$600 por ano. Aí você vai colocar na ponta do lápis e ver se vale a pena. Então vamos pegar aqui e imaginar que esse cara vai pagar R$600 por ano para o contador durante 30 anos. Será que ele acha que vale a pena? E ele vai ter que decidir. O importante, como eu disse, é você realmente colocar todos os custos para ele saber que ele de fato vai ter que gastar com o contador. Não tem como ele ter uma empresa e não gastar com o contador. Mas essa empresa vai ter que recolher imposto de renda? Não, ela não tem atividade, ela não tem receita. Não tem renda. Numa situação que tenha renda, aí ele vai ter um custo maior, mas no exemplo que eu dei, não tem. Observação, não é um fato da holding não ser a ferramenta de planejamento ideal para todo mundo, que significa, que implica necessariamente que ela não seja uma boa ferramenta. É óbvio que ela é uma boa ferramenta. Agora, há uma questão cultural, a nossa sociedade está se adaptando a essa novidade, isso já existia há muito tempo, mas era algo mais restrito de um grupo muito pequeno de pessoas, a partir de um determinado momento, impulsionado pela pandemia. Eu não sei porque você está mais diretamente, né, nessa lida mais complexa com o tema, mas pelo âmbito de visão que eu tenho a partir da pandemia. Pelas redes sociais, né? Sim, perfeito. A pandemia por nos ter colocado diante, não é nem do risco da morte, porque isso é constante, mas da constatação dela pela perda de muitas pessoas ao nosso lado, ainda que não na nossa família. Eu parei de trabalhar com direito de saúde, acompanhando famílias que perderam 3, 4, 5 pessoas no período de 2, 3 meses. Eu não trabalho mais com direito da saúde, eu fiquei, eu digo que eu fiquei com marcas, no início eu dizia que eram sempre definitivas, mas elas estão em tratamento na análise, porque é muito difícil. Imagina a pessoa que é daquela família e encara aquilo. Um inventário feito por pessoas que não organizavam aquele patrimônio é um desastre numa família dessa. Porque você vai ter que fazer 4 inventários. Aquele patrimônio, aqueles bens, eu tenho um inventário conjunto de 4 mortes. De 4 pessoas da mesma família que morreram num período de 4, 5 meses de diferença do primeiro para o último. Então, isso me fez lembrar uma pessoa que me procurou, que ela queria fazer uma holding pelo seguinte: essa pessoa é casada e a sogra dele faleceu. A sogra dele faleceu e tinha 2 filhas. Uma delas era a esposa dele. E aí ela deixou lá um imóvel de 1 milhão e pouco, mas ele parecido. Um imóvel apenas de 1 milhão e pouco, que foi metade para uma filha e metade para outra filha. Pandemia, em 6 meses,
a outra filha morreu também. Então, a esposa dessa pessoa teve que passar por 2 inventários, pagar todo o custo inteiro, toda essa demanda de inventário, no intervalo de 6 meses. Posso fazer uma parte? Aqui entre nós só, tá? Abandone e deixa alguém no capítulo. Então, e aí ele quer fazer uma holding. Então, a situação é de cada caso. Realmente, eu concordo contigo. Teve uma pessoa que me procurou que ela queria que o pai fizesse, mas o pai não quer fazer de jeito nenhum. Não quer, é o direito dele, ele não entra, ele é tradicional. É isso. São alternativas. O bom é que a gente tem essas alternativas aí para. E eu, comparando o meu período de faculdade com o que a gente vive hoje, as grandes fortunas eram, e não tem tanto tempo assim, tá? Cuidando assim pra mim, mas as grandes fortunas giravam em torno de patrimônios de bens imobilizados. Você tinha que comprar os antigos, e aí eu me lembro do meu avô, dos meus tios avós, tem que comprar imóvel, e a gente ainda vê isso no escritório. Porque essa mentalidade vai passando de geração para geração na família e alguém vai romper com aquilo. Vai surgir uma ovelha negra que vai romper com aquilo e vai ser talvez o detentor da maior fortuna daquela família, de patrimônio intangível. Você não tem, assim, né, o endereço de tudo diretamente do CPF de alguém. Não tem patrimônio imobilizado. As grandes fortunas hoje giram em torno de bens intangíveis. Uma mudança absoluta que torna para nós que estamos acostumados com o inventário tradicional alguma dificuldade em muitos casos, né? Em muitos casos. E isso me fez lembrar também, eu estava passando esses dias ali perto do Gilberto Salomão e tem uma casa, o Gilberto está aqui desse lado, esquerdo, uma casa na QL, ali do lado direito, que ela está com feição de abandono, está toda pichada e tal. Então eu fico pensando, não fizeram inventário dessa casa, porque eu imagino que o dono dela tenha falecido e a casa ficou ali. E aí, às vezes não se faz um inventário por uma série de razões, inclusive por brigas, né? Então, se a pessoa resolve isso antes, você pode falar, mas ela pode resolver também sem fazer holding. Pode, mas a holding é só um instrumento que traz essa possibilidade para que as pessoas organizem esse patrimônio e evitem, às vezes, até o patrimônio se perder como ocorre. Né? Se uma casa dessa não tem herdeiro, por exemplo, tem herdeiro, ela deveria ir para a titularidade de quem? O Estado. Você já viu o Estado receber algum? Não vai, ele próprio não vai atrás. Não tem material para isso. E aí é interessante para o Estado, estou trazendo isso por isso, é interessante para o Estado que exista uma organização, porque essa casa abandonada lá é ruim para o Estado. Ela está trazendo prejuízo para a comunidade. Então é isso. Professor, eu adorei a sua colocação, tipo, onde você aponta. Não sou eu que estou obrigando ninguém a fazer holding, né? São os clientes, né? E eu vejo realmente essa demanda e por mais que a gente fale, pondere, né, um desejo, me parece que é mais fácil você abrir uma empresa do que você fazer um testamento, na perspectiva de tabu mesmo, né, de tabu existencial que a gente vive. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só queria voltar um pouquinho atrás, não ficou muito claro para mim a questão dos R$100 e dos 1.900.000, por exemplo, que parabéns pela apresentação. Achei bem técnico, bem legal. Só que ficou muito claro para mim a questão dos R$100, ele não vai precisar fazer inventário, não vai precisar pagar esse bem. Que momento que ele paga esse bem? Vamos lá. O exemplo que eu dei, né, do sistema de 3 células, ele cria a célula cofre. A célula cofre é que vai guardar o patrimônio, por isso que ela se chama de cofre. O valor do capital social da célula cofre vai ser equivalente ao valor do patrimônio, que no exemplo que eu estou dando é R$2 milhões, o valor atual do patrimônio. Então, ele vai criar um contador dessa pessoa, vai criar
um contrato social. Nesse contrato social vai estar escrito lá que o capital social da empresa é de 2 milhões de reais. E aí surge uma obrigação para esse sócio. Qual é a obrigação? Integralizar o capital social. O que é integralizar o capital social? É pagar para a pessoa jurídica aquele capital social que foi criado. E aí, como que ele faz isso? Ele faz isso levando para dentro da pessoa. Ele poderia depositar lá 2 milhões de reais. Não poderia. Mas ele faz isso como? Levando para dentro da pessoa jurídica um imóvel que vale 2 milhões de reais. E aí, ele requer a imunidade tributária para fazer isso. A imunidade é deferida e o imóvel é transferido sem cobrança de PDI. Então, esse é um ato. Então, o que a célula cofre tem? Ela tem um capital social de 2 milhões de reais e ela tem no patrimônio dela um imóvel que vale 2 milhões de reais. Ela poderia ter dinheiro, mas ela tem um imóvel. Aí, você cria a célula veículo. A célula veículo, você foi lá no contador e falou, ó, cria aí a célula veículo para mim. Qual vai ser o valor do capital social? O contador pergunta, 100 mil reais. Tá bom, você escreveu lá o capital social de 100 mil reais. O que você tem que fazer? Você tem que integralizar esse capital social. Você vai integralizar o capital social. Só que você pode depositar lá 100 mil reais, integralizar. Mas, dentro da construção do sistema, para integralizar esse capital social, você vai usar o quê? As cotas lá da célula cofre. Ok? Quem que é dono dessas cotas? O patriarca, o dono do patrimônio. Ele colocou o imóvel dele lá na célula cofre, o imóvel agora é da célula cofre. A célula cofre é dona do imóvel. E o patriarca é dono de quê? Das cotas sociais da célula cofre. Aí esse patriarca foi constituir a célula veículo. Lá na célula veículo, ele constituiu a célula veículo com um capital social de 100 mil reais, a escolha dele. Ele escolheu que ela tem um capital social de 100 mil reais. E aí, como que ele vai integralizar? Ele vai pegar as cotas que são dele, lá da célula cofre, e vai depositar na célula veículo. A célula veículo vai ficar com 2 milhões em cotas. Ela vai se tornar dona das cotas da célula cofre. O patriarca não vai ser mais dono das cotas da célula cofre, vai ser a célula veículo. O patriarca vai ser dono de quê? De 100 mil reais em cotas na célula veículo. Poxa, mas ele não colocou 2 milhões de reais? Colocou, mas só 100 mil foram utilizados para integralização do capital social. O que acontece com o resto? Ele vai para a reserva de capital. Isso é uma providência contábil. Então, você vai ter lá um acervo patrimonial da empresa, 2 milhões de reais em cotas. Certo? Essa empresa é dona de 2 milhões de reais das cotas da célula cofre. Mas esses 2 milhões de cotas da célula cofre, eles, 1 milhão e 900, eles ficam em reserva de capital e 100 mil serviram para integralizar o capital social. Para você melhor entender, pensa que essa integralização se deu com dinheiro e não com cotas. O cara pegou 2 milhões de reais e depositou lá na célula dele. Qual era o valor que ele tinha que integralizar? No exemplo que eu estou dando. 100 mil reais. Se ele tinha que integralizar 100 mil reais, o que acontece com 1 milhão e 900? Fica em reserva de capital. Posso fazer uma observação? Pode. É o famoso de falar a mesma coisa de uma forma diferente. Capital social não é equivalente ao patrimônio da empresa. E aí, na arquitetura jurídica da elaboração, né, desse projeto, isso é espetacular, gente. Isso é muito espetacular. É a inteligência, a estratégia do profissional super capacitado, na minha opinião, e que vai ter todas essas fórmulas e ele vai criar um projeto que melhor atenda o cliente em termos de custos, em termos de benefícios tributários, enfim, e aí, em resumo, o patrimônio da empresa não corresponde necessariamente
ao valor do capital social. Isso vai ser um ajuste feito ali com orientação do profissional, né? Da gente. Então, perfeito, essa parte tudo bem, mas precisa o seguinte, em relação a esse MD, eu não entendi que vai pagar esse DCMD, porque o CNRAC eu entendi que já tem o benefício tributário para aquelas 165 mil. o DCMD ele vai pagar quando doar as cotas. Quando que vai ocorrer a doação? Você viu, eu falei da célula COF. Vai ter doação na célula COF? No exemplo que eu dei? Não, não vai. Não vai ter doação na célula COF. Aí vai para a célula veículo. Vai ter doação na célula veículo? Não, isso não vai ter. A doação vai ser lá na célula destino, que vai ser a primeira a ser criada pelas razões que eu falei. Lá na célula destino, você vai criar ela com patrimônio de 100 mil só, não vai ter reserva de capital, vai ter só 100 mil. Você vai depositar lá 100 mil reais e doar as cotas. Quanto que valem as cotas da célula destino? 100 mil reais. Ok? Exatamente, vira base de cálculo. Então, o que diz a legislação aqui no DF sobre a incidência do ITCMD? Ele diz que até 165 mil, posso estar enganado, pode ser 167, algum número parecido, é isento. Então, por isso que ele não paga nada. Mas vamos imaginar que essa cota, que esse capital social da destino, fosse de R$1 milhão. Ele pagaria 4% de TCMD. Entendeu? Então, isso vai variar para cada estado. TCMD é um imposto de competência estadual. Então, vai variar de estado para estado. Como eu disse, no Amazonas é 2%. São Paulo, 8%. Deu para entender? Gente, eu não sou bravo não, tá? É só porque a gente já teve problema com esse colega aqui antes. Eu sei que se não tiver uma intervenção, professor, que você não conhece a figura, tá? Não precisa ficar me olhando com essa cara de assustado, não. Pelo amor de Deus, quem é bravo é a doutora Célia. Eu sou... Mas pode fazer sua pergunta e vai ser a última, tá, gente? Fazer um encerramento depois e fazer uns comunicados. Então, segura aí, não vou embora. Também. Professor, parabéns pela exposição, foi muito esclarecedora. Mesmo assim, que a gente faz já isso, sempre tem novos pontos de vista, foi extremamente rica a apresentação. Mas eu queria tirar uma dúvida. No momento da sua fala, você disse que os herdeiros têm que concordar. Mas logo depois você deu o exemplo lá dos irmãos que não se falam. Mas eles concordaram. Pois é, mas vamos supor... Concordaram de fazer o sistema. Sim, mas vamos supor que uma família, o patriarca queira fazer, ou uma matriarca, enfim, e os herdeiros acham, não quero, não. Não seria a mesma coisa que uma doação, só que num outro sistema? Por que precisaria da concordância deles? Pelo seguinte, porque se eles não concordarem, a chance de dar errado é grande. Só por isso. Não é que não dá para fazer, dá para fazer. Agora, se eles não concordam, primeiro, como é que eles vão se tornar? Você pode doar, mas eles podem recusar, por exemplo. Mas vamos imaginar que eles aceitam. Que um aceite, o outro não aceite. Amanhã, quando o patriarca falecer, a chance de dar problema é enorme. Ocorrem situações em que um herdeiro concorda e o outro não. Ou dois concordam, uma família tem lá 3 filhos e um não. Aí, a chance de dar algum problema existe? Existe, isso tem que ser exposto. Mas o que se sugere? Esse patriarca reserve uma parte da legítima e deixe lá, fala que, quando eu falecer, você vai ter que fazer um inventário. Se você não quer participar, você faz um inventário aqui dessa parte. É uma alternativa. Quem vai decidir vai ser a família. O advogado, a função do advogado é explicar, dar as alternativas. Agora foi mais claro, eu não tinha olhado para esse lado. Obrigada. A sua pergunta foi ótima, porque você me trouxe uma memória espetacular. Eu queria dividir aqui rapidinho com todo mundo, antes do encerramento do estudo. Aqui tem meu e-mail no telefone, se alguém quiser também trocar uma ideia, fique à vontade. Que ótimo. Tem uma série, eu acho que eu assisti na HBO essa série, Succession. Gente, tem que ser espetacular. Já assistiu? Eu acho que sim. Assista, porque é uma família norte-americana, eles são donos de
quase tudo que existe em termos de telecomunicações e mostra exatamente a decadência desse patriarca muito rico, muito rico. E a maneira como, se não me falha a memória, os 4 filhos dele interagem, não necessariamente, e aí vem o porquê da memória que eu disse que ela me trouxe, não necessariamente porque concordam com o pai, mas na hierarquia, na importante hierarquia que esse pai tem, na tomada de decisões, o pai não pergunta para os filhos se eles concordam. O pai intuba. Você quer continuar aqui usufruindo do que eu proporciono para você? Então é do meu jeito. Vocês já viram isso em proporções diversas. Enquanto estiver morando no meu teto, a gente fala isso para coisas básicas do dia a dia. O patriarca, ele usa do poder financeiro que ele tem para manter os filhos ali, ó, obedientes. Só que ao mesmo tempo esses filhos estão acompanhando a decadência do pai, a aproximação do fim da vida do pai, e já estão se degladiando, disputando a disputa daquele conglomerado multimilionário. A série é espetacular. E ela tem umas partes, alguns episódios que são mais down mesmo, porque eu acredito que o criador daquela história tem tido a intenção de demonstrar exatamente, às vezes, até a fraqueza dos filhos que conviveram com um patriarca tão dominador. Eu faço inventário com filhos na faixa dos 60 anos que não tem estrutura para tomada de decisões. Tá? Porque o aluguel do imóvel onde eles moram, quem paga é o pai. A escola dos filhos dele, dos herdeiros, quem pagava era o pai. Então você tem um patrimônio enorme ali sendo partilhado por pessoas que não têm maturidade de... Bom, primeiro, que não sabiam o que o pai tinha, porque o pai não delegava informação, não era tudo cartas abertas na mesa. Não tinham dinheiro, eles não tinham dinheiro. Filhos de um pai rico não tem dinheiro. Gente, filho criança, você não dá um dinheiro para ele aprender a administrar, para a criança aprender até que acaba, né? Deixa ele administrar com liberdade, ele vai ver que acaba e vai se organizar no mês que vem. Filhos que não têm esse poder de administrar o que tem, e que, se não me falha a memória, eu vou até dividir essa informação com vocês. Cada um dos 8 filhos estão herdando ali algo em torno de 30 a 35 milhões, a depender da avaliação dos bens que prevaleça. É um cara que deixou um patrimônio muito grande para 8 filhos, sem planejamento nenhum, que era tudo meu, né? Aquela coisa de deter o patrimônio e não querer dividir e não dar oportunidade para os filhos de participar da tomada de decisão, né? É muito complexo isso. Pode ser que precise de acompanhamento psicológico para fazer planejamento patrimonial e sucessório. Então, a sugestão aqui do Succession, agradecer imensamente a presença de todos vocês. E na presença de vocês, eu queria renovar o convite para o professor, para que esteja conosco numa outra oportunidade, na qual a gente vai se preparar de uma forma diferente, porque assim, essa primeira foi espetacular, porque você lançou um panorama geral para nos colocar diante de uma realidade necessária. Vocês, eu acho que estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês, tá? Mas depois a gente conversa para, de repente, por sugestão do Alex, e eu concordo com aquilo que você disse, fazer recortes desse tema tão complexo para que a gente possa ir aprofundando, tendo visto o quadro geral, que eu acho isso importante, né, para um primeiro passo. Vou fazer esse contato contigo, tá? Para a gente marcar novas datas, e eu acho que vai ser bem produtivo também. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu queria que a gente fizesse uma foto de encerramento.